Oi, gente, tudo bom? Estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o ciclo do nitrogênio. Só que aí antes vamos só contextualizar aqui, ó. A gente está numa parte da biologia chamada de ecologia, que vai estudar as relações que os seres vivos têm entre eles e também com o meio onde eles estão inseridos. E uma das primeiras coisas que você aprende em ecologia é que a matéria flui de modo cíclico. Tá, então primeira coisa, como assim matéria? Você sabe que os seres vivos são formados de carne, eles têm corpo, então essa é a matéria. Eles são formados de matéria orgânica, carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos. E a ideia aqui é a gente ver que essa matéria, ela flui. As moléculas, os átomos que constituem esses seres vivos, eles estão o tempo todo fluindo de um ser para outro, através da alimentação. Então, todo mundo que é heterótrofo consegue matéria como? Ingerindo. Então, eu vou quebrar essa matéria que eu ingeri e uma parte eu acabo incorporando, além de usá-la para conseguir energia para fazer as minhas atividades. E aí a questão é que a matéria flui de modo cíclico, porque lembra lá de Lavoisier que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Então a ideia é você perceber que os átomos que estão no teu corpo hoje, num passado distante, poderiam ter estado no corpo de um dinossauro ou em rochas, porque esses elementos estão fluindo. Então a gente tem os produtores que vão pegar isso da atmosfera, do solo, da água e vão usar isso para produzir matéria orgânica. E aí a gente tem os heterótrofos que vão ingerir essa matéria orgânica e esses elementos vão passando por toda a cadeia alimentar. Até que chega o dia em que os seres morrem e aí os decompositores vão transformar essa matéria orgânica em sais minerais de novo. E aí isso volta para o solo. E olha que da hora o nome, ó, ciclo biogeoquímico, porque a gente está falando de elementos químicos, de átomos e moléculas que estão fluindo entre seres vivos, bio, e na Terra, no nosso planeta, gel, certo? Então são elementos que estão no solo, no ar e na água, que passam a fazer parte dos seres vivos até que isso volta para o solo, para o ar e para a água. Olha que coisa mais fantástica! Do pó viemos, ao pó retornaremos, tipo isso. E aí assim, ó, por que ciclo do nitrogênio, né? Bom, isso vai ficar para o próximo slide. Então aqui, ó, por que a gente estuda ciclo do nitrogênio, então? Talvez você se lembre daquela brincadeira assim, os seres vivos dão um show, tipo um show, só que um show, porque esses são os principais átomos que compõem as moléculas orgânicas dos seres vivos. Então, show, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, os seres vivos precisam de nitrogênio para construir ácidos nucleicos e proteínas. Então, se você voltar lá atrás, ó, ácido nucleico é feito por milhares de unidades menores que são os nucleotídeos. Tá, nucleotídeo, você continua voltando. Ele tem fosfato, pentose e base nitrogenada. Então, para fazer DNA e RNA, você precisa de nitrogênio, porque tem a base nitrogenada lá no nucleotídeo. E quando você lembra de proteína, você também tem que voltar lá atrás. Ó. Proteínas são formadas por milhares, centenas de aminoácidos. E lá no aminoácido você tem a amina, que é um NH2 ligado num carbono central. Então tá aí, todo ser vivo tem que fazer proteína, tem que fazer ácido nucleico, DNA e RNA. E daí para isso não tem como, precisa de nitrogênio. E o maior reservatório de nitrogênio no nosso planeta está na atmosfera. Então talvez você se lembre também que 70% da nossa atmosfera é gás nitrogênio. Só que aqui a gente tem um problema, porque nenhum animal consegue nitrogênio através da respiração. Porque quando você respira, o seu pulmão é capaz de pegar, absorver o oxigênio desse ar inalado, mas ele não faz nada com o nitrogênio. Todo o nitrogênio que entra, sai. E as plantas também não conseguem assimilar esse nitrogênio. Então você fala, pô, a maior fonte, a maior reserva de nitrogênio está aqui na atmosfera e ninguém consegue usar esse nitrogênio. A gente não contava com a ação de umas bactérias. Então, assim, todo o ciclo do planeta com relação a essa questão do nitrogênio depende de algumas bactérias, que são as bactérias fixadoras, que vão fazer esse processo de fixação, que é pegar esse nitrogênio gasoso e transformá-lo em amônia. Então, fixação biológica é o nome que a gente dá para o processo de transformação de N2 em amônia. E isso é feito por algumas bactérias que vivem livres no solo, mas também algumas que vivem associadas às raízes de plantas. A gente vai falar melhor já já.
Então, olha aqui, o maior reservatório é o N2, só que as plantas vão absorver principalmente o nitrato. Mas como assim? Não era amônia? Que era. Só que aí a gente tem outras bactérias que vivem no solo e que vão transformar essa amônia em nitrato. Esse processo é chamado de nitrificação. E aí quem faz isso? Bactérias nitrificantes. Às vezes você vai encontrar como nitrificadoras, tanto faz o sufixo, tá? Só repara que isso aqui não é feito numa etapa só, são duas etapas. Então, primeiro a amônia é transformada em nitrito, NO2-, e posteriormente o nitrito é transformado em nitrato, NO3-. Existem outras bactérias que vão fazer o processo de desnitrificação. Ó, se nitrificação é transformar um negócio em nitrato, a desnitrificação é transformar esse nitrato em outra coisa. E repara também que se a gente só tivesse esse processo de retirada de nitrogênio da atmosfera, a quantidade de nitrogênio na atmosfera diminuiria, só que não diminui, fica constante, porque a gente tem esse processo que vai devolver nitrogênio para a atmosfera. Então, esse nitrato aqui ele é convertido novamente em N2 por essas bactérias desnitrificantes ou desnitrificadoras, tanto faz aí o sufixo. E aqui, por fim, ó, esse processo de amonificação, quem faz são as bactérias amonificantes ou amonificadoras, que vão quebrar o nitrogênio presente lá nas proteínas e nos ácidos nucleicos, por exemplo. O nitrogênio que está lá na matéria orgânica já incorporado. E aí elas vão transformar esse nitrogênio dessa matéria orgânica novamente em amônia. E a gente vai ver isso em detalhes, bonitinho, tá bom? No próximo slide agora direitinho para a gente entender um pouco melhor. Eu só quis colocar esse daqui para ficar bem claro os principais processos do ciclo do nitrogênio e a que eles dizem respeito, né? A que tipo de transformação eu estou falando aqui com esses nomes. Repara que você tem bactérias envolvidas aqui, ó, em todas as etapas. E assim, ó, eu vou falar rápido, tipo no ritmo aqui normal, porque eu sei que isso é um vídeo. Você pausa para fazer as suas anotações sempre que você precisar. Então tá lá, olha que bonitão, ó. Ah, e você reparou, né? O tanto de bactéria em todas as fases do ciclo, a gente tem bactérias atuantes no processo. Então, olha aqui, ó, nitrogênio atmosférico, através do processo de fixação, é convertido, acompanha a seta, ó, em amônia. Então, é isso que é a fixação, é a conversão de N2 em amônia. Isso é feito por bactérias que vivem livremente no solo, algumas cianobactérias também, só que tem umas bactérias que vivem associadas a raízes de plantas leguminosas, que são fixadoras, isso é muito importante, então eu já vou fazer um parênteses. Essa associação entre essas bactérias fixadoras e as leguminosas é uma associação mutualística, porque ela traz benefício para os dois, né, para os dois envolvidos, e é uma relação obrigatória. Um dos dois não consegue sobreviver e se dá muito bem nesse meio sem essa associação. Então, existem nódulos nessas raízes que abrigam essas bactérias. E essas bactérias convertem o N2, que está ali em espaços de ar no solo, né? Porque o solo tem um monte de grão de terra, areia, de diversos tamanhos, e tem ar lá também. Então, esse N2 atmosférico que está ali é convertido em amônia por essas bactérias dessas raízes. E aí isso para a planta é excelente, porque ela não precisa se preocupar em absorver sais de nitrogênio do solo. Então ela não tem que absorver sal de nitrogênio, ela tem que absorver outros, magnésio, fosfatos e tal. Mas de nitrogênio ela não precisa, porque ela tem essas bactérias associadas que vão conseguir ceder para ela amônia, por conta delas fazerem essa fixação. E repara que isso aqui eu chamei de fixação biológica, porque ela é feita por bactérias, seres vivos. Existe uma outra fixação que eu vou falar depois. Essas bactérias fixadoras que estão associadas às raízes são do gênero Rhizóbio. Repara aqui, ó, nome de gênero R maiúsculo e a palavra destacada em itálico. E talvez você consiga pensar riso, raiz, e aí não sei, talvez você consiga fazer uma associação. Outra observação, você tem que saber quem são as leguminosas, né? Então, soja, feijão, lentilha, amendoim, tem uma série de árvores também, ervilha, não sei se eu comentei, acho que não. Então, assim, falei principalmente aqui as que a gente utiliza, né, na nossa alimentação. Então, beleza, isso aqui é a fixação. Aí, repara que agora você tem aqui, ó, o processo de nitrificação, que é a amônia sendo convertida a nitrato. Então, repara que isso é dividido em duas etapas, ó. Tudo junto eu chamo de nitrificação.
Só que a primeira etapa é a nitrosação, a segunda etapa, nitratação. E aqui entre parênteses estão os nomes dos gêneros das bactérias que fazem isso. Então tem bactérias do gênero Nitrosomonas, aqui atuando na primeira etapa, e bactérias do gênero Nitrobacter, aqui na segunda etapa. É importante dizer também que essas bactérias são bactérias quimiosintetizantes. Então talvez você se lembre que os seres vivos produzam alimento, eles produzem alimento principalmente de duas formas. Então, majoritariamente, a gente tem a fotossíntese, né? Todas as plantas são fotossintetizantes. Elas produzem o seu próprio alimento orgânico usando para isso a energia da luz. Por isso que é fotossíntese. Mas tem algumas bactérias que também produzem alimento orgânico sem usar a energia da luz, usando a energia de alguma reação química precursora. E aí essas bactérias que fazem isso são as quimiosintetizantes. À medida que você tem fotossíntese porque usou a energia da luz, quimiossíntese porque usou a energia de uma outra reação química. Então elas estão transformando amônio em nitrito e as outras, nitrito e nitrato, para conseguir essa energia para empregar nesse processo de fabricação de alimento, de quimiossíntese. Mas é só uma observação, tá bom? Então você tem aqui essas bactérias nitrificantes que vão converter amônio em nitrito e posteriormente em nitrato. Nitrato é a principal forma de nitrogênio absorvida pelas plantas. Então, se a planta é uma leguminosa, ela tem as bactérias fixadoras. Agora, se ela não é, ela precisa absorver o nitrato presente no solo. Então, plantas absorvem este nitrato. Então, por isso que está aqui, absorção. E aí, então, agora a planta vai usar esse nitrogênio para produzir os ácidos nucleicos dela e para produzir as proteínas dela. E aí, animais não absorvem nitrato do solo. Já pensou que legal você caminhar descalço e absorvendo pela sola do pé nitrato? Não! Você precisa comer proteínas e você precisa comer ácidos nucleicos para conseguir nitrogênio. Então, todo mundo que é consumidor vai conseguindo seus nitrogênios através do consumo de outros seres que têm nitrogênio nessa matéria orgânica. E aqui você vê, perdão pessoas, isso pode acontecer, mas... Perdão. E aí você tem aqui agora, animais vão fazer xixi, e isso aqui está representado com o nome de excreção. Então, pensa lá, animais fazem xixi. Nesse xixi, pode ser que tenha amônia, dependendo do grupo de animal que a gente está falando. Mas pode ser que ele tenha ureia, pode ser que tenha ácido úrico, mas não importa. Independentemente de ter ureia ou ácido úrico, isso vai ser transformado em amônia no processo de amonificação. Então, as excretas nitrogenadas, o xixi, contém compostos de nitrogênio e através do processo de amonificação isso vai ser convertido em amônia. E você tem aqui também a representação da decomposição. Todo ser que é vivo um dia morre e na decomposição, bactérias e fungos decompositores vão transformar essas proteínas e esses ácidos nucleicos em amônia também. E aí não importa se essa amônia veio do processo de fixação ou se veio aqui do processo de amonificação e decomposição, não importa. Isso pode ser convertido novamente em nitrato, isso pode ser novamente absorvido pelas plantas. E aqui o último processo, processo de desnitrificação, onde esse nitrato vai ser transformado em nitrogênio atmosférico pela ação das bactérias desnitrificantes. Bonitão, né? Espero que você tenha entendido o basicão ali. Aí que eu queria comentar com você. Existe também, além da fixação biológica, a fixação atmosférica, que é feita na atmosfera, quando a gente tem chuvas, com relâmpagos, com raios. Porque você tem na atmosfera o N2 e você tem também o O2, o oxigênio. Você tem também O3, ozônio, mas enfim. Então você tem gases na atmosfera com nitrogênio e gases com oxigênio. Durante as tempestades, com esses relâmpagos, esses gases podem se combinar e formar óxidos de nitrogênio. E isso cai na terra junto com a água da chuva. Então, na verdade, quando a gente tem essas chuvas com muitos raios e relâmpagos, a gente tem uma adubação, do solo, por assim dizer, porque a gente tem vários nitritos e nitratos e amônia caindo no solo junto com a chuva, por conta dessas reações químicas que aconteceram lá na atmosfera, com o N2 reagindo com o O2 e aí, entre aspas, adubando o solo. Não sei se você já viu alguma questão que fala sobre o gado na Argentina.
aumentar de peso mais rapidamente do que o gado no Brasil, por exemplo, porque existem umas pastagens na Argentina que são muito nutritivas, porque elas estão em uma região por conta, aí a parte de geografia eu não sei muito bem, ignorância minha, perdão. Mas você tem ali algum encontro de ar frio e quente, e isso acaba promovendo muitas chuvas com relâmpagos. E aí então o capim dali é bastante nutritivo e é uma região propícia para a criação de gado, tipo isso aí. Ó, eu esqueci de te falar, mas lá no slide anterior tinha uma imagem com o ciclo do nitrogênio. Eu não cheguei a falar sobre aquela imagem para você, mas eu gostaria que você olhasse para ela e que você pudesse, com as suas palavras, recontar o ciclo do nitrogênio olhando a ela. Então, volta o vídeo e vê se isso para você é possível. E aqui é a mesma coisa. É outra imagem, mas é a mesma coisa, ciclo do nitrogênio. Eu coloquei que aqui ele está resumido porque não tem foto de animal, de planta. Então é um esquema um pouco mais limpo. Vê se você consegue olhar para isso e recontar a história. Pausa para fazer isso, tá? Eu já vou recontar aqui com você. Então, ó, recapitulando, ó, nitrogênio atmosférico, N2, gasoso, é convertido a amônia pela fixação. Aqui ele representou fixação biológica, então a gente tem bactérias livres no solo, cianobactérias, mas tem também aquelas bactérias fixadoras nas raízes das leguminosas, do gênero Rhizóbio. Aí tá aqui, ó, amônia sendo convertida em nitrato e posteriormente, perdão, em nitrito e posteriormente em nitrato. Esse processo todo, nitrificação, feito em duas etapas, nitrosação e nitratação. E aqui o gênero das bactérias que fazem isso. E aqui, por fim, o processo de desnitrificação, onde esse nitrato é convertido aqui em nitrogênio gasoso. Aqui você percebe, ó, que a gente não está falando desse nitrogênio entrando nas cadeias alimentares, né? Então isso está representado aqui. Plantas absorvem nitrato e aí elas vão usar esse nitrogênio para produzir proteínas e ácidos nucleicos. Os animais vão produzir as suas proteínas e os seus ácidos nucleicos ao conseguir o nitrogênio através do processo de nutrição, comendo plantas ou comendo outros animais. E aí você sabe que tudo que é vivo um dia morre. E essas proteínas e esses ácidos nucleicos serão decompostos e voltarão aqui, ó, para o sistema geológico, voltarão para a Terra na forma de amônia. Só que você sabe que os animais produzem excreções, excretas nitrogenadas, principalmente na forma de ureia e ácido úrico, e aí você tem o processo de amonificação que vai converter isso novamente em amônia. Então, em todas as etapas, a gente tem bactérias atuantes. Espero que para você o ciclo do nitrogênio esteja mais claro, que você tenha entendido por que isso é importante. E só queria falar mais uma coisinha que está aqui no próximo slide e a gente finaliza. Queria comentar com você sobre o processo da adubação verde. Então, é uma técnica bastante utilizada, porque a gente sabe... Vocês estão ouvindo passarinho, né, gente? Ah lá. Porque a gente sabe que essas plantas leguminosas têm as bactérias fixadoras nas raízes. Então, qual que é a ideia? Imagina que eu plante cana. Cana não é uma leguminosa, então eu vou lá, planto a cana, colho a cana. À medida que a cana cresceu, o meu solo foi ficando pobre em sais minerais, porque a minha cana absorveu o nitrato do solo, por exemplo. Aí eu poderia optar por fazer uma fertilização química, comprar fertilizantes. Só que uma alternativa é fazer uma rotação de cultura. Nessa minha entre safra, ao invés de eu plantar cana de novo, eu vou lá e planto uma leguminosa. Pode ser soja, pode ser amendoim. Então eu escolho. Eu vou lá e planto essa leguminosa. Como ela tem bactérias fixadoras, eu vou ter um enriquecimento daquele solo. Porque essas bactérias vão pegar o N2, converter aquilo em amônia. E aquela plantinha vai crescer. Quando eu colher o que ela produziu também, enfim, ela vai morrer e aí eu passo tipo um trator, eu revolvo a terra com os restos dessa leguminosa. E aí essa matéria orgânica dessa leguminosa vai ser decomposta e isso vai devolver sais minerais para o solo. Entenderam a ideia? Então, ao invés de plantar cana de novo e deixar aquele solo cada vez mais pobre, eu coloco essa leguminosa no meio do caminho, porque ela tem bactérias capazes de pegar o nitrogênio da atmosfera e converter em amônia. Aí essa plantinha está fazendo isso para ela está crescendo. Só que aí depois do processo concluído, eu vou lá e trituro o resto dessa plantinha no solo, e aí eu estou adubando este solo. Beleza, gente? É isso. Qualquer dúvida, chama aí.